Bom dia, gente. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo novo do segundo bimestre, tá? Da disciplina de Educação Física. A unidade temática que nós vamos trabalhar nesse bimestre tá na BNCC e compreende o dança e expressão corporal, tá? O conteúdo específico que compõe essa unidade temática são danças de salão. Então, nós vamos para a nossa primeira aula de dança de salão, tá? E para compreender um pouquinho sobre como a dança de salão ela foi criada, ela surgiu com o passar do tempo, a gente precisa falar de dança, né? O que é dança? O que significa a palavra dança ou a expressão corporal dança? Dança é uma manifestação artística que ela já existe desde a pré-história. Então, ela teve origem nos gestos e movimentos naturais do corpo humano para expressar emoções, para expressar sentimentos e até mesmo como uma forma de comunicação entre os homens. Inicialmente, a dança estava ligada aos rituais, tá? Então, quando se queriam cultuar algum deus, era feito por meio da dança. Então, a dança, ela servia como um auxílio na realização de boas caçadas, de boas pescarias, para que a colheita fosse abundante, para que fizesse sol, para que fizesse chuva, tá? A dança, ela fazia parte das manifestações, das consagrações, seja de vitórias, né? Dos inimigos e para outros eventos felizes também. E com o passar do tempo, cada povo desenvolveu a sua própria forma e estilo de dançar. E assim foi se caracterizando de acordo com diferentes culturas. Da mesma forma que a música, a vestimenta, que a alimentação, elas têm características de uma determinada região, de uma determinada sociedade, a dança também vai assumindo essas características de acordo com a cultura local, tá? Então, dependendo dos objetivos, a dança, ela surgiu de diversos meios, de diversos tipos. Surgiu por meio da guerra, surgiu para representar uma forma teatral, um ritual, uma religião. Ela pode ser uma dança popular, folclórica, tá? Então, pode ser clássica, um balé clássico, uma dança moderna, uma dança social, a dança de salão, pode ser uma dança esportiva, enfim. Existem diversos tipos de dança. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dança de salão, que é conhecida também como dança social. Essa dança de salão, gente, ela é praticada por casais, utilizando o salão como ambiente de manifestação artística. É por isso que é chamada de dança de salão, porque ela é realizada dentro de um salão, certo? Então, surgiu na Europa, na época do Renascimento, surgiu na França, especificamente, na corte real de Luís XIV, e ela é chamada também de dança social por ter sido praticada por pessoas comuns em festas de confraternização, propiciando o estreitamento das relações de amizade, de romance, de parentesco e outras, tá? De salão, porque requer salas amplas para os dançarinos fazerem livremente suas evoluções e porque foi através da sua prática nos salões, nas cortes reais europeias, que esse tipo de dança ele foi valorizado e levado para as colônias da América, da Ásia, da África e foi divulgado para o mundo todo, se transformando num divertimento muito popular para diversos povos, tá? E aí a dança de salão, ela chegou no Brasil pelos colonizadores portugueses, ainda no século XVI, e mais tarde pelos imigrantes de outros países da Europa, que vieram para cá. Então, num país como o Brasil, com fortes e diferentes influências culturais, eles começaram a mesclar os tipos de dança que vieram dos países europeus, não é?
com os povos indígenas e africanos que viviam aqui e inovaram, né, modificaram essas danças, criando danças com características próprias, que a gente pode dizer que são danças de origem, de características brasileiras, tá? A partir da sua popularização global, ela começou a receber adaptações regionais, o que resultou em novos tipos de dança. Surgiram as danças típicas brasileiras. E aí, no Rio de Janeiro, na medida em que foi a capital do Brasil, desde o período colonial até 1960, sempre foi o polo irradiador de cultura, de modismo, de inovações. Era na capital brasileira, que na época era o Rio de Janeiro, que essas danças, essas culturas vindas principalmente dos países europeus, chegavam primeiro. E ele era um polo disseminador dessa cultura para as outras regiões do Brasil, tá? E aí, gente, falando um pouco da dança através dos tempos, em 1808, a corte portuguesa ela se transferiu-se para cá, não é? E trouxe consigo muitos dos gostos e hábitos sociais europeus daquela época, inclusive as danças que estavam na moda, os costumes dos bailes. Durante todo o século passado, qualquer evento era motivo para um baile, aniversários, noivados, casamentos, formaturas, visitas de parentes e amigos. Então, os professores de dança europeus, especialmente os franceses, eles eram contratados para manter os membros da nobreza brasileira em dia com as danças que estavam na moda nas mais importantes capitais europeias. Então, para eles, essa cultura era muito importante, tá? Após a proclamação da República, o gosto pelos bailes continuou muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, tornando-se cada vez mais popular, cada vez mais frequente e se estendeu às outras classes sociais. Na passagem do século XIX para o século XX, as danças da moda eram a valsa, a polca, a contradança, a mazurca, o shot e a quadrilha. E sim, a quadrilha, que naquela época era uma dança refinada, apropriada aos salões aristocráticos. Era uma dança própria da nobreza, tá? Que o imperador Dom Pedro II era um dos grandes apreciadores. E hoje a gente dança de maneira mais popular, né? É considerada uma dança do mês de junho, uma dança junina. Mas na época era uma dança realmente para a nobreza e que foi modificada com o passar do tempo. Na década de 1960, os bailes, gente, eles eram um dos eventos sociais mais importantes da época, tá? Independente da idade, independente da classe social. Eram nos bailes que as pessoas se divertiam, que elas faziam negócios, faziam novos amigos, que os casais faziam as pazes e era uma forma também de resolver os problemas políticos e econômicos da época, porque os dirigentes das nações, eles participavam desses bailes. Então, eles discutiam vários problemas diplomáticos nos bailes, tá? E o aparecimento das discotecas, eles fizeram com que as danças de salão elas fossem meio que esquecidas, né? As discotecas eram formas de danças em que os casais eles passaram a dançar sem se tocar, de uma forma mais livre, mais solta, sem a necessidade de um parceiro. Então, fez com que a dança de salão caísse no semi-esquecimento, pelo menos nas grandes cidades, por um período de 20 anos, mais ou menos. E aí foi a vez das luzes, dos ritmos das discotecas assumirem um papel de destaque na vida social, substituindo os bailes tradicionais, né, onde os casais dançavam juntinhos, pelo ritmo da discoteca, um ritmo mais dançante.
Mas a dança de salão, ela não desapareceu, tá? Só que ela passou a ser vista como uma manifestação fora de moda, praticada por pessoas mais velhas e conservadoras, por membros das camadas sociais menos favorecidas no interior do país e nas periferias das grandes metrópoles. Desde meados dos anos 80, porém, a dança de pares enlaçados vem retornando com toda a força, retornando o lugar de destaque onde se ocupou na vida social urbana. Então, multiplicam-se os seus adeptos e os lugares de dançar a dois, num movimento forte e abrangente, que parece ter vindo para ficar, certo? A dança, atualmente, ela possui diferentes finalidades. Pode ser para entretenimento, pode ser para interação social, pode ser de forma competitiva. Os professores de dança hoje, eles se organizam em academias e escolas, onde também são realizados bailes para seus alunos poderem praticar. Essas academias elas estão formando um número cada vez maior de dançarinos. Há concurso e espetáculo, tá, que incentiva esses dançarinos a se aprimorarem e que estimula a profissionalização de muitos deles. Então, dessa maneira, foram surgindo cada vez mais profissionais de dança, de salão, e vários deles formando companhias de dança para mostrar sua beleza e divulgá-la através dos espetáculos cada vez mais sofisticados tecnicamente. Então, o sucesso internacional da lambada, por exemplo, nos anos 80, facilitou o caminho de redescoberta da dança a dois pelos mais jovens, nascidos e criados ao som dos ritmos de discoteca e voltando a cair no gosto do público jovem. A dança de salão ela vem passando por um processo de renovação e expansão a que todos nós estamos testemunhando no momento, gente. Os ritmos dançados nos bailes cariocas atualmente são o samba e o chorinho, né, bem cariocas, o bolero e outros ritmos relativamente lentos, que podem ser dançantes, como ritmos mais rápidos, como rock, entre outros, que são danças de uma forma genericamente chamada de soltinho, a salsa, o merengue, e assim como em bailes especiais para os seus apreciadores, né? Tem a lambada, o zouk, tem o tango, a milonga, a valsa, que é dançada de maneira dos argentinos. Então, a dança de salão ela é uma das expressões mais tradicionais e fortes, características de várias regiões, e dependendo da sua região, ela vai conseguir se manifestar de maneira diferente. No Brasil, ela vai ter uma expressão alegre e espontânea do seu povo, com os seus ritmos, forma de dançar próprio, que vão despertar a atenção e admiração dos turistas estrangeiros, tá? Com relação ao potencial cultural, educativo e turístico, ele é enorme, gente. A dança, mais uma vez, ela vem demonstrando uma vocação de formar opiniões para o resto do país, uma formadora de opiniões, assim como os ritmos musicais também, né? E o atual jeito de dançar, ele vem rapidamente sendo divulgado pelos estados brasileiros, tá? E mesmo em outros estados que não tenham ritmos periféricos, elas vão como é que eu posso dizer? Se apropriar, tá? Então, a riqueza e a diversidade da dança de salão em território brasileiro é grande, gente, é enorme. E isso a torna tão atraente a nós mesmos, né? E para os estrangeiros, chamando turistas, movimentando a economia do Brasil. Então, o brasileiro, ele é, de certa forma, um dançarino nato, extremamente criativo e musical, tá? Bom, no entanto, a história e as muitas facetas e características deste lazer popular
ainda são pouco estudadas e conhecidas entre nós. É por isso que nós estamos estudando um pouquinho da dança de salão, tá? Então, o intuito é não a gente, principalmente nesse período de pandemia, que nós não vamos poder ter as nossas aulas práticas, mas eu vou criar um meio de a gente conseguir praticar alguns passos característicos de certas danças de salão, tá? Para a gente conhecer de forma mais prática. E aí, gente, falando sobre os tipos de dança de salão, eu já falei de alguns, mas tem aqui no slide de vocês, e nós podemos citar o tango, dança de salão que se tornou um dos símbolos da Argentina. É clássica, como a tradicional da Europa, porém incorpora a sensualidade, característica atribuída aos latino-americanos, tá? Também podemos citar uma dança brasileira muito conhecida, o samba de gafieira, que mescla movimentos clássicos com os de samba, sendo muito divertidos, né? De se dançar ou mesmo de se assistir. E aí nós vamos ter também, apesar das diferenças que apresentam entre si, todas as variações desse tipo de dança possuem em comum a elegância, o romantismo e a química entre o casal de dançarinos. Nas próximas aulas, nós vamos estudar as características de algumas das principais danças de salão, tá? O que eu preciso que vocês façam? O que contém no slide, eu preciso que vocês anotem no caderno de vocês, segundo bimestre, unidade temática, dança e expressão corporal, aula 1, conteúdo, danças de salão, e copiem esses tópicos do slide no caderno. Quem achar melhor imprimir, colar, pode ser também. Eu acredito que o conteúdo para se copiar no caderno ele é pequeno, então não custa nada você passar para o caderno, né? Copiar, eu acho menos trabalhoso. E professora, a senhora falou várias coisas, eu tenho que saber tudo isso? Sim, eu falei sobre toda a história da dança, a importância dela no período colonial, a importância dela no período atual, alguns ritmos que se tornaram brasileiros com influência da Europa. Então, eu preciso que vocês prestem atenção nesse contexto, tá, histórico, né, no processo de formação da dança com o passar do tempo. E como essa é uma videoaula que vai ficar disponível no YouTube, no canal da escola, vocês não irão perder e vão sempre poder retornar na hora de estudar, de um possível estudo, ou para uma atividade ou para uma avaliação, tá bom? Quero falar para vocês que nas próximas aulas nós vamos trazer 3 danças principais para serem estudadas de maneira mais profunda e vamos tentar praticá-las em casa. E aí eu vou precisar do apoio e da ajuda de vocês, tá bom, gente? Ótima manhã para todos vocês, a gente se encontra na próxima aula.